O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Arte, filosofia de vida, forma de expressão. Esses são alguns dos termos utilizados para definir intervenções corporais como a tatuagem. No programa de hoje, você vai descobrir o que leva milhares de pessoas a desenhar a própria pele e quais os cuidados necessários na hora de fazer esse procedimento. Tudo isso e muito mais agora no Olho Clínico. A tatuagem surgiu há aproximadamente 4.000 anos. Ela já foi usada para identificar pessoas e unir tribos. Em vários momentos da história, a técnica foi motivo de julgamentos. E no século VIII, o Papa Adriano I baniu a tatuagem por considerar uma prática demoníaca. A tatuagem é um desenho feito sobre a pele. Ela é desenhada com uma agulha que perfura a derme e deposita uma gota de tinta por perfuração. Procedimentos que envolvem agulhas podem transmitir doenças como hepatite B e C e HIV. Por isso, o cuidado com o material deve ser redobrado. Hepatite B, hepatite C, em torno de 12 a 16%. A transmissão de HIV com uma agulha contaminada seria em torno de 0,5%. Teoricamente, qualquer pessoa pode fazer uma tatuagem, mas quem sofre de doenças de pele, é muito alérgico ou tem problemas de cicatrização, deve procurar um médico antes de desenhar a pele. Diabéticos também precisam redobrar a atenção. Essas pessoas precisam ter certeza de que a doença está controlada antes de se submeter ao procedimento. Já tatuei pessoas que amamos diabéticas, que têm problema de cicatrização. Já fiz tatuagem, mas não trabalhos muito grandes e tentar ser menos invasivo, assim, de não criar uma agressão tão forte. Já tatuei pessoas que têm queloides, que têm tendência a ter queloides e não teve problema algum. Então a questão é de você ter aquele cuidado de você não agredir a pele da pessoa, você sim pigmentar. Então fazer um trabalho mais tranquilo, com calma, sem pressa, para ter um resultado legal. Como qualquer procedimento que seja de alguma forma invasivo, tem que ter primeiro uma limpeza muito adequada da área que vai ser trabalhada. Então, água e sabão ainda lava, limpa super bem e na sequência algum antisséptico, no caso o álcool 70 ou clorexidina. Quem estiver executando o procedimento está usando os EPIs adequados, luva, máscara. Nós conversamos com André, Laura e Ricardo. O que eles têm em comum? Partes do corpo bem tatuadas. Eu acho que o fator mais importante no caso do tatuador é a asepsia do material. Porque com tanta doença aí que pode ser transmitido por causa de uma agulha, é importante o material estar bem esterilizado e tudo, né? E daí o segundo fator mais importante é o trabalho dele, logicamente, né? Eu escolho a partir, várias vezes, indicações, ou procuro na internet, eu olho o estilo assim, do desenho, né, dele, eu vejo pessoas que já fizeram, um portfólio, e aí com base nisso eu busco o que eu quero e mostro para ele, ó, quero um desenho assim, assim, e ele vai lá e faz. Você tem que saber da reputação do cara, ele é um profissional, tem que ser um lugar com boa localização, tem que ver se ele não está muito acima ou muito abaixo do preço, já é de se desconfiar tanto um quanto o outro. Quem tem pintas na pele também deve tomar cuidado antes de fazer o procedimento. Tem que tomar muito cuidado porque não deve ser feita tatuagem em cima de cicatrizes ou de pintas. E é uma tendência natural, a pessoa não gosta da pinta, ela vai lá e faz uma tatuagem para tentar esconder. Mas existem algumas lesões de pele, algumas pintas, alguns névoos, como nós chamamos, que têm o risco de sofrer transformação. Rossana explica que quem tem cicatrizes ou propensão para formar queloides deve procurar um médico antes de fazer a tatuagem. Queloides, cicatrizes ruins, que é a tendência
familiar, é característica da pele, e que também as pessoas que sabem que tem essa característica não deveriam fazer tanto a tatuagem quanto a colocação de piercing, porque existe o risco de desenvolver o queloide. No dia de fazer a tatuagem, alguns cuidados são importantes para que ela fique perfeita. Lavar o local do desenho com sabonete antisséptico e não passar hidratante e óleos corporais são dicas importantes. Além disso, pomadas anestésicas, por exemplo, não são indicadas, pois podem interferir no resultado final da tatuagem. Antes da tatuagem tomar cuidado um pouco com a questão de vir bem alimentado, procurar ter uma boa noite de descanso, vir preparado para fazer o trabalho, não usar nenhum tipo de anestésico ou algum uso de bebida alcoólica, droga ou alguma substância assim que vá querer alterar o procedimento da tatuagem. Eu sempre recomendo as pessoas fazer o curativo, né? Usar um sabonetinho antisséptico para fazer a asepsia do local, usar uma pomada específica para tatuagem mesmo e fazer o curativo, né, que é com o filme PVC. Recomendo ficar 3 dias com plástico, trocando ele entre 3 e 4 horas. Recomendo dormir com o plástico, pelo fato de à noite, né, quando você está descansando, o teu organismo trabalha mais em prol da cicatrização. Então ele sai aquela secreção para ela não ficar em cima da pele e criar aquela casca. Então eu prefiro que use o plástico, então ela vai soltar essa borra e não vai acabar secando. Então quando você acorda pela manhã você consegue limpar e a cicatrização é bem mais tranquila, que solta só aquela pelezinha e evita de criar algumas vezes machucado ou formar uma casca, e durante a cicatrização você remover essa casquinha e está prejudicando o trabalho. Existem muitos tipos e estilos de tatuagens. O desenho e em que parte do corpo ele vai ser feito precisam ser bem pensados, já que essa decisão pode atrapalhar a vida profissional. Na minha vida profissional atual, ela não me atrapalha, mas, por exemplo, eu faço uma licenciatura, eu quero dar aula e eu já fiz entrevistas para fazer estágios em colégios e eles não aceitam bem isso, principalmente colégios que tem uma questão mais religiosa, principalmente aqui em Curitiba, tem vários colégios, né, que tem essa... Eles são colégios mais religiosos, então eles não aceitam, então atrapalha um pouco para você conseguir um emprego. Não é todo lugar que vai aceitar. Certas áreas já são mais liberais, mas a área ainda de educação é um pouco restrita. Escolhe uma coisa que vai influenciar ou já tem influenciado em alguma coisa na sua vida, porque faz lá um coraçãozinho, não significa nada, e você fica olhando aquilo e pensa, putz, não tem coisa nenhuma isso aqui, o que é isso? Nenhum significado, nada. Agora, você às vezes faz uma frase de uma música que te ajudou em um momento que você não estava bem. A tatuagem deve ser bem pensada para não haver arrependimentos. O processo de remoção do desenho é bastante dolorido e não há garantias de que a figura seja completamente removida. Então, muitas vezes, se a pessoa resolve tirar com laser, tem que ser submetido a várias sessões e muitas vezes com aparelhos diferentes, porque cada pigmento reage melhor a algum tipo de laser. Uma outra forma seria fazer a retirada da tatuagem cirurgicamente. Então, tira a tatuagem e daí faz um enxerto de pele para cobrir aquela área que ficou sem a tatuagem. Isso só quando é uma tatuagem pequena, né? Abrasões, que funcionaria como se fosse lixar a área, também pode ser utilizadas, mas vão deixar cicatrizes, né? Algumas pessoas ainda podem sofrer com reações alérgicas durante o processo de retirada do desenho. Então, primeiro, a infecção. Segundo, alergia, reações de hipersensibilidade, e essas reações podem acontecer tanto após a colocação, a colocação do piercing ou da tatuagem, ou levar algum tempo. E a tatuagem é muito comum, está sendo cada vez mais descritos casos que no momento que vai tentar retirar a tatuagem,
existe o risco de determinadas pessoas reagirem a determinados pigmentos, principalmente os vermelhos, e fazerem inclusive reação anafilática. Então, um dos métodos que a gente usa para tirar a tatuagem seriam os lasers ablativos, e tem vários casos na literatura mundial de descrição de reação anafilática após a aplicação do laser, porque pela liberação do pigmento aí. Para não se arrepender da tatuagem, também é preciso escolher bem o tatuador. Quando foi a minha primeira tatuagem, o tatuador era iniciante, né? E eu sabia disso e a gente foi e fez uma tatuagem. Quando você vê um trabalho de um artista melhor que ele, você se arrepende por não ter, né, investido um pouco mais e feito uma tatuagem mais bonita. Mas isso foi no início, assim, quando foi a primeira tatuagem, mas todo mundo que eu conheço tem uma tatuagem que bobeou, que quis fazer mais barato, que fez com alguém que não devia. E apesar de ter virado moda, a tatuagem ainda causa estranhamento para alguns. Agora, pelas pessoas mais novas, está sendo mais bem aceito, né? Mas as pessoas mais velhas é mais difícil de aceitar, porque antigamente era considerado algo mais, como que eu posso dizer? Era algo, né, representava rebeldia, era coisa de marginal, e hoje em dia acho que isso se modificou bastante. Mas o preconceito com tatuagens tem diminuído. Para Ricardo e André, os desenhos espalhados pelo corpo nunca causaram grandes problemas. E arte marcial, assim, MMA e tal, é muito comum. Eu acho que eu tô até pouco tatuado para o que tem ali. Tem cara que você vê só o pé e a cabeça, assim, sem tatuagem. Muita gente até elogia, assim, porque como eu trabalho em bar, né, o pessoal lá geralmente já está mais descontraído, é um bar de rock and roll, então o pessoal leva numa boa. Procurar um bom profissional, um local limpo, escolher bem o desenho e tomar todos os cuidados necessários durante o procedimento são atitudes indispensáveis para obter um bom resultado e preservar a saúde. Faça uma escolha consciente e evite arrependimentos. E se você quer rever este ou outros programas, é só acessar o nosso site e as redes sociais. Até semana que vem!